Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Lugar da Fala. A segunda parte do episódio Valor Presente começa agora, os meus queridos André Lopes e Igor Monteiro. Bora. Bom, nessa segunda parte, além das nossas perguntas, a gente traz também pergunta de alguns convidados, alguns amigos, pessoas que querem trazer aí alguma palavra pro Pedrinho. E eu vou começar com uma reflexão que tem super a ver com a pergunta que a Patrícia Capeluto mandou pra gente. Obrigado, Patrícia. Super Patrícia. Grande beijo, hein? Muito. Beijão. Vamos lá, Pedrinho. Para começar, não importa o quão glorioso tenha sido seu passado, não importa o quão promissor seja seu futuro, tudo que você tem é o momento presente. E aí a Patrícia traz uma pergunta que tem muito a ver com isso, citando para iniciar Viktor Frankl, que inclusive é um dos seus autores de momento agora. Então ela diz: Viktor Frankl, no campo de concentração, falou aos seus companheiros sobre passado, presente e futuro. O passado como algo que ninguém nos tira, com tudo que já realizamos, o futuro com toda a esperança que dele vem, pois dele ninguém sabe, e o presente, mesmo como algo terrível no momento, os encontrava vivos, e por isso precisavam seguir. O passado e o futuro podem ajudar no valor presente? Claro, a pergunta é maravilhosa. E é um pouco da conexão que a gente faz com o episódio anterior. A ideia da ancestralidade, fizemos o que fizemos para chegar até aqui, ou fizeram o que fizeram para chegar até aqui, isso precisa ser valorizado. Mas não é porque eu fui bem educado pelos meus pais, e eu sou fã da educação que os meus pais deram para mim, para minha irmã, para minhas irmãs, que se eu fizer igual com os meus filhos vai dar certo. Esse desafio é uma constante que precisa estar no nosso imaginário. Não é porque eu fiz as coisas que eu fiz para chegar até aqui que garantirei que fazendo-as ou continuando a fazê-las eu chegarei num futuro promissor. Essa é a primeira possibilidade de resposta. A segunda, já pegando aí o gancho do Viktor, que como pensador deixou uma contribuição espetacular. 2 livros que retratam bem esse desafio de viver um presente complexo, dolorido, sem um horizonte objetivo de melhora. Primo Levi e Viktor Frankl, na sua análise sobre o Holocausto, sobre essa terrível perseguição, essa experiência desumana que a humanidade teve. Talvez uma das mais contundentes da era moderna e pós-moderna. Conseguir encontrar valor, a logoterapia, a terapia fundada por Viktor Frankl depois dessa experiência, ele como médico das ideias, né, como um neurologista, ele consegue estabelecer essa conexão entre o que a gente pensa, como a gente pensa, para o que a gente consegue juntar de elementos para viver uma experiência dolorosa. Quando ele fala sobre o passado como as lembranças, esse é o exercício que ele tenta fazer para manter as pessoas saudosistas, positivamente saudosistas, para viverem um presente que não é desejado. Olha, você já foi feliz nesse momento. Tem pessoas lá fora que estão te esperando. A vida que você construiu, que você deixou lá. E quando ele constrói o futuro para frente, é a ideia de que você precisa se nutrir. E aí é importante o que a Patrícia trouxe. Porque quando a gente fala de valor presente, quando a gente fala de momento atual, quando a gente fala de mindfulness, quando a gente fala de meditação, quando a gente fala de qualquer outra técnica que conecte a gente aqui, a gente pode ser mal interpretado ou a gente pode se comunicar mal como se o futuro não tivesse importância. Como se planejar o futuro não fosse necessário para que a gente tivesse, inclusive, motivação para a gente continuar. É maravilhoso você prever um futuro, é maravilhoso você conseguir programar um futuro, desde que você não fique refém, objetivamente, dessa ideia de que a sua felicidade está lá. Esse é o maior risco. Quando a gente começa a se abastecer muito por essas ideias que ainda não aconteceram, o risco que a gente corre, primeiro, é de não atender a expectativa que a gente planejou. Segundo, é de depositar somente nesse lugar à frente, a nossa capacidade de construir uma vida melhor ou, quem sabe, estabelecer planos conectados com o que está aqui. Como o nome diz, né, a logoterapia do logos, da existência, desse ser, dessa alma, está conectada com as nossas questões mais instintivas. A gente pode fazer várias outras, até digressões, ir para outros lugares, sair desse tema, para falar de quem conseguiu fazer isso muito bem. A gente tem uma primeira, acho que, ruptura com essa ideia de futuro, ou de construção de um futuro melhor com o próprio Freud. A grande contribuição que Freud traz para a humanidade
é desconstruir a ideia, na minha humilde opinião, é desconstruir a ideia de que a ética é universal. Como diria Aristóteles, como diria a filosofia grega, você, em República de Platão, a construção de um homem ideal. Todos deveriam seguir esse mesmo objetivo. O que Freud tenta fazer, no meu entendimento, é dizer que a ética é individual. Você não tem esse ser que é bom para todo mundo, você precisa encontrar o seu ser. E entre essas duas ideias, de um ente, de um ser perfeito, universal, e um individual, talvez a gente tenha, de novo, escolhido os extremos. Acho que o excesso de individualismo, de pensar somente em mim, de querer construir alguma coisa que é boa só para mim, me desconecta dessa responsabilidade pelo que eu faço no aqui e no agora. É quase, aí, trazendo Maquiavel, como se os fins justificassem os meios. Não importa o que eu vou fazer para a sociedade, desde que eu esteja garantindo um futuro melhor para mim. Não é assim que a vida existe. E Viktor Frankl fala sobre isso na sua belíssima experiência, não só nos seus livros, mas na sua belíssima experiência, porque é bela, essa experiência de experimentar a dor na sua maior profundidade. Em Primo Levi, um outro livro que fala sobre o mesmo tema, uma das passagens mais marcantes é quando o autor diz que a dor, o sofrimento perdem o seu significado etimológico, porque não dá para você, o que você aprendeu como dor, não dá para ser retratado naquela dor. É alguma coisa mais profunda do que a dor que você tinha aprendido. Precisa existir uma nova nomenclatura para isso. Olha que forte isso é em conexão com o momento presente. Eu vivo uma sensação tão abissal, tão flagelada, tão dolorida que a dor não serve mais como nomenclatura para aquilo. É como se eu precisasse criar uma nomenclatura extra. Então, me pegar no futuro ou me abastecer no passado para construir esse presente é a fórmula ideal, sem dúvida nenhuma. O grande problema, como a gente já falou aqui em algum momento, é que o excesso de futuro te leva para a angústia. E o excesso de passado te leva para o remorso, para o ressentimento. Como encontrar a dose ideal? Como encontrar a dose ideal. Eu queria já entrar agora num campo que o livro ele nos leva a refletir a respeito desse momento que vivemos hoje com a era da informação, com um avanço tecnológico que talvez está sendo mais à frente do que a própria capacidade humana de entender as informações são dadas. E aí, Pedrinho, eu queria entrar nesse lugar da gente entender como que essa informação que hoje ela está hiperconectada através de uma tela, você consegue, sem estar geograficamente, fisicamente num lugar, você consegue ir para vários campos, inclusive você consegue revisitar passados e até futuros com o ChatGPT. Como que a gente consegue transformar uma informação nos tempos de hoje em algo de fato, um conhecimento que vai ser perpassado por gerações, como antigamente era feito? A pergunta pode ser feita para todos nós e eu vou, de novo, que eu adoro fazer esse bate-bola com vocês, devolver para vocês. Vocês já pararam para pensar que o que vocês vivem, vocês ainda têm, a geração de vocês, Igor e André, de algumas das pessoas que estão assistindo a gente, ainda tem a memória distante do passado, ou seja, o passado está distante, o passado do pai de vocês talvez esteja numa foto, num retrato impresso, que foi apresentado para você em algum momento da sua vida. Então a infância do seu pai, a sua ancestralidade, está documentada de forma estática num passado distante. Talvez pela estética ele esteja distante, a foto seja preta e branca, tenha perdido a qualidade. Agora, o seu passado, o passado seu, do André e do Igor, está documentado da mesma forma que o passado do Bento. Eu já consigo fazer uma conexão com o seu passado recente, que muito provavelmente vai estar digitalmente, sendo possível de ser modificada, para estar o mais próximo da estética possível ainda, né, para que a gente possa recebê-lo aqui e agora. Vocês já imaginaram o quão forte é isso? A humanidade só começou a se diferenciar, a gente só começou a deixar um legado quando a escrita foi inventada. A gente já pensava, a gente já tinha os costumes, só que quando morria uma geração, morria com ela todo o saber. Você não tinha onde documentar. Quando a escrita começa a ser estabelecida, os livros começam a ser feitos, a gente passa de uma geração para outra o conhecimento. Até chegar em Diderot, na enciclopédia, que tenta fazer um conhecimento geral, a gente vai estabelecendo o chat, o Google, enfim, todas essas plataformas, nada mais são do que a modernização da enciclopédia, do conhecimento. Sim. Hoje, a gente não consegue mais deixar o passado lá atrás.
O passado continua a abastecer a nossa vida. O que eu fiz ontem está documentado na internet, muito provavelmente hoje num sistema de nuvem que pode ser compartilhado com qualquer. Isso que a gente está fazendo aqui, inclusive, relendo os livros. Isso traz para a gente, para vocês, para mim, uma responsabilidade muito maior sobre o que a gente está plantando no aqui e agora. Se eu tivesse que perguntar para vocês como que vocês lidariam com o que vocês já produziram daqui a 10 anos, qual seria a resposta? Quem era o Igor, quem era o André, quem era o espectador que está vendo a gente aqui há 10 anos, né? E o que daqui a 10 anos você vai aproveitar desse elemento ou não. Eu hoje já me pego, e eu acho que todo mundo já se pega, curando muito mais a informação que vai ser compartilhada. O episódio que a gente está gravando hoje, que vai para a internet, ele nunca mais deixa de existir. Sim. Você pode parar para pensar, mas o livro era assim. Depende. Depende porque o livro ainda te dava a possibilidade de ser a narração feita por alguém, de algum terceiro contar a história. Você não tinha a prova cabal de que aquilo tinha sido escrito, feito, falado, vivenciado por alguém. É assim nas escrituras. Você pega os 4 evangelhos, a gente ainda não tem sequer uma conexão objetiva de quando Marcos, Mateus, Lucas e João escreveram aquelas obras. Se sabe, claro, pelo que foi feito, quando um foi feito, mais ou menos, mas a gente não tem a certeza nem sequer se esses autores existiram como autores. Sim. A gente agora está com a cara na tela. Como que vocês lidam com isso? A pergunta é devolvida para vocês. Como que vocês lidam com uma informação que muitas vezes em impulso, a gente estava conversando isso aqui, é compartilhada nas redes e que não pode mais ser corrigida, editada, reprogramada? Pergunta que eu faço para vocês. Como que vocês lidam com essa não perecível, não se corrompe, não tem mais prazo de validade, uma informação que foi dada há pouco tempo? Eu do meu lugar, Pedro, primeiro eu lido com um certo encantamento no lugar do volume que a gente vai ter e da qualidade que a gente vai ter de material produzido no nosso passado. Aqui, em vários momentos, a gente já se pegou falando, por exemplo, no seu caso dos seus filhos, eu e André, das nossas esposas, da nossa vida familiar, das memórias que a gente traz para poder estar aqui sentado conversando com você, inclusive. E nessa oportunidade de trazer para cá, oficialmente, e no YouTube disponível, pessoas que são do nosso ciclo, como a Vanessa, no meu caso, como a Marília, no caso de vocês, cada um com a sua Marília, né? Os seus filhos também, para poder engrandecer essa discussão. Sim. E deixar isso de forma postada para a posteridade. Vamos dizer assim, todo mundo podendo ver, eu podendo aqui declaradamente falar dessas pessoas e ter memórias que eu possa trazer para outras pessoas compartilharem comigo, independente do tempo, porque daqui a 10 anos elas vão poder ver. Então, eu pego um lugar de encantamento pela qualidade. Eu não sei muito bem o que meu pai fazia aos 30 anos, a não ser pelas histórias dele. Mas eu, com 30 anos, vou poder mostrar pro meu filho e pro meu neto que eu fiz um podcast com o Pedrinho Salomão. É mais ou menos por aí. Por outro lado, eu me pego com medo na seguinte proporção. Do Pedrinho Salomão ter sido um cancelado, né? Aí você tem que cancelar. Aí eu não posso mais mostrar. Aí você cancela, e a gente junto, pagar, né? Consegue, cara. A gente junto. E cancelados juntos. Juntos, os dois juntos. Por outro lado, eu me pego num lugar de medo exatamente o que você falou. Porque, na média, na minha leitura, a gente não tem ainda, vou chamar desse termo por não achar outro melhor, a maturidade de compreender que aos 20 anos os erros que eu cometi são muito diferentes e que eu não posso mais ser julgado pelos erros que eu cometi naquele lugar. Era outra circunstância, era outro momento de mundo, era outra realidade, era com outras pessoas que eu convivia. Meu pensamento estava construído e baseado em outros alicerces. O grande problema que eu vejo hoje da rede deixar isso postado e deixar isso oficializado é a gente se forçar a resgatar. Olha, eu não gostei disso que o Pedrinho falou, vou procurar um vídeo lá em 2012 de algo que ele falou para cancelar. Isso é que eu acredito que ainda a gente não tem evoluído para o lugar de entender. Ah, tudo bem, aquela era a posição do Pedrinho em 2012. Vamos entender o mundo em 2012? Era outro lugar. Eu não posso cancelar o que ele falou ali. Em alguns dos nossos episódios aqui do Meu Lugar da Fala, a gente inclusive falou sobre a derrubada de estátuas. Que nada mais é do que esse movimento fazendo mais até do que procurar os vídeos que estão no YouTube. Ele está procurando lá nos livros que a gente sabe que do tempo que foram escritos para cá, passaram por várias revisões, por várias mãos e correm-se o risco de muito do que está ali nem ser de fato verdade, até o autor nem ser de fato verdade, não ter vivido. E esse movimento é o que me preocupa com relação à possibilidade, à tecnologia, da gente deixar o que a gente está produzindo para o mundo oficializado. É a gente não saber lidar
daqui a 5, 10 anos, com o que a gente está falando aqui agora, com um filtro de que isso foi falado há 5, 10 anos atrás. Aproveitando essa deixa para trazer a mesma pergunta para você, a sua análise foi brilhante. Por que ela foi brilhante? E eu vou compartilhar isso com todos vocês agora. O presente, a gente está fazendo um episódio sobre o presente, sobre a capacidade que a gente tem de estar aqui agora. Eu vou abrir essa pergunta quase que em campo filosófico. Será que a gente está, de fato, plantando um presente intuitivo, genuíno, criativo? Será, André? Porque a partir do momento que você se policia para compartilhar os seus pensamentos, que talvez os mais intrínsecos, os mais duais, os mais ambivalentes, como você vê os seres humanos, somos ambivalentes em algum momento, será que a gente, de fato, será que existe espaço para uma criatividade construtiva? Será que a gente consegue ainda, nós todos, sermos criativos? Eu tenho uma dúvida. Sim, Eu também. gosto muito dessa reflexão. Eu gosto dessa reflexão me faz Será entrar que o em presente está conectado? Será que o presente, para resumir a pergunta, será que o presente de fato existe? Ou é tudo efêmero? Ou é tudo efêmero? Ou se está tudo hoje programado para um futuro de aceitação? Será que a gente ainda consegue ter esses pensamentos como tinham os grandes filósofos da existência? E aí você chega no lugar da minha resposta, estamos hiperconectados em mente e em pensamento, porque eu também me vejo muito nesse lugar de achar que muito do que tem se construído hoje está sendo numa efemeridade que em tempos remotos não existia. Constantemente eu e o Igor, a gente tem trocado a respeito da nossa preocupação com as informações que são geradas e de como a gente se embebeda desse conhecimento, como que a gente leva essas informações ao nosso campo do pensar e hoje em dia a gente já está entrando num lugar de amadurecimento e de olhar com cuidado para essa curadoria do que a gente tem se alimentado de conteúdo. Hoje em dia eu vejo que todo mundo quer ter uma autoridade, todo mundo quer estar na mídia, todo mundo quer falar algo, às vezes em tempo recorde, você tem que ser o primeiro. A gente estava trocando em relação a isso agora há pouco, que o algoritmo ele te leva a esse lugar. Se você quer ranquear bem, você tem que estar sendo um dos primeiros. E nada muda agora do que a entrada do Tweets aí do Instagram, como a primeira plataforma em tempo recorde a bater 1 milhão de seguidores. Então, se você não está no lugar de fala, da fala, você não consegue gerar influência, gerar presença, estar presente no tempo do aqui e agora. Porém, Pedrinho, talvez é algo que a gente vem passando por isso, né, mano? A gente olhar para trás e falar assim, será que o que eu estou me alimentando hoje de informação faz sentido para minha vida no agora? Ou no futuro. Ou no futuro? E eu venho passando por um processo, acredito que o Igor também, porque a gente tem trocado muito em relação a isso, da gente beber da fonte do básico. Vamos beber da fonte dos primeiros pensadores? Vamos entender como é que era aquele tempo, momento, aquela vida, aquele pensamento de fato, para formar o nosso pensamento. Por quê? Porque tudo que é construído no hoje bebe da fonte do passado. Sim. Só que o que acontece é a maioria das pessoas não tem levado isso adiante. Eu vivo no hoje, o meme, a frase rápida, o impacto, o guru da internet, muitas vezes a fake news, mensagens encapsuladas que a gente não fala sobre Viktor Frankl, Byung-Chul Han, Santo Agostinho e vários outros. Então, o meu pensamento hoje tudo está sendo muito efêmero, coisa que antigamente não era tanto. E por que não era tanto? Porque a gente se alimenta da mesma forma do que já foi passado pra gente lá atrás. E talvez o futuro esteja exatamente nesse lugar. De você olhar para a sua natureza humana. Para você olhar para o seu centro, para você olhar, opa, isso já foi construído. Isso já existe. Sim. Em outra corpagem, Sim. em outro momento de tempo, mas isso já existe. Eu até diria que quando a gente pensou no lugar da fala, eu e o André, foi muito engraçado, porque vocês dois tinham tomado um açaí antes, né? E aí vocês começaram a falar sobre a vontade de fazer um podcast. E eu já tive podcast, André também, a gente já viveu essa experiência, você já participou de vários. Muitos. E aí a gente se pegou na reflexão, até montar esse projeto para trazer para cá, para você, para o Rafa, de dizer assim, olha,
já existe muito podcast naquele formato mesa, microfonão, focado em corte. E se a gente fizesse um negócio que fizesse a gente voltar no passado? De fato, a gente está sentado falando de filosofia. Em que outro lugar você que está aí nos assistindo agora, salvo raríssimas exceções, vai encontrar um tipo de conteúdo de filosofia e de mergulho mais profundo que não seja essa reprodução automática de corte que a gente vê o tempo todo na mídia social, não tirando o mérito e o lugar delas. Eles também têm. Mas a gente precisava dar uma aprofundada em alguns dos conceitos e conteúdos que você já vinha trazendo, que a gente já vinha pensando e que a ideia encaixa nesse lugar da fala exatamente nessa perspectiva. Vocês falaram... É interessante porque essa montagem me lembrou Baruch Spinoza. Spinoza faz uma contribuição belíssima com a filosofia quando ele diz que a felicidade está no conhecimento, né? Epicuro, de certa forma, também traz um pouco disso. Mas ele rompe com a ideia, até então, de que a felicidade poderia estar na fama, no dinheiro e na concupiscência, né? Nos prazeres da carne. E aí ele fala que quando a gente conhece, quando a gente se conhece, quando a gente tem avidez pelo conhecimento, quando a gente de fato se aprofunda nesse conhecimento que foi passado de geração para geração, nas grandes escrituras, nos grandes livros, na grande literatura, a gente tem uma consciência ampliada. Sim. Essa consciência ampliada permite que a gente experimente um pouquinho mais dessa felicidade existencial, de estar aqui agora, de viver, né? de poder ver as coisas com olhos mais atentos, né? Mais profundos, assim. Isso me fez lembrar essa reflexão. E eu já faço um gancho. O Valor Presente, ele é um livro que termina de uma forma muito surpreendente para mim. E aí tem a ver com essa história da finitude que eu contei aqui, de um pouco do que a gente falou, porque você imagina que vocês falaram do conteúdo que está a todo momento escoando por aí, por aqui, né? Rápido, fluido, fragmentado. E até eu que estava escrevendo, imagina, eu que me propus a escrever um livro sobre o tempo, sobre o valor presente, tinha terminado esse livro. Tinha acabado o livro com tudo que eu achei que eu podia ter sobre o pensamento da existência presente, da pressa principalmente, era coisa do avião, começou assim, era um livro que tinha terminado, até que o meu filho me trouxe uma das reflexões mais importantes que eu podia ter sobre o tempo. Quando, já com o livro terminado, na gráfica para rodar, a gente passa pelo cemitério e ele me pede para explicar o que acontece no cemitério. E aí eu explico pro Bento, falo que para que vem, todo mundo que morre vem para cá. E ele fez aquela pergunta que toda criança faz em algum momento. Ele falou, todo mundo morre? Eu falei, todo mundo morre. Ele falou, você vai morrer? Eu falei, vou, filho. Eu percebi que eram aqueles momentos que as crianças não param. Parei a bicicleta e falei, vamos lá, né? Criatividade venha porque eu vou precisar responder pro meu filho. Ele falou, mamãe morre? Eu falei, morre. Ele, eu morro? Eu falei, morre, todo mundo morre. Ele falou, papai, por que tem muros tão altos se tá todo mundo morto? Eu já não tinha mais o que responder, né? Eu falei, filha, porque os vivos enchem o saco até dos mortos, né? Quando eles querem. E aí ele seguiu nas perguntas, porque tem tanta imagem do Papai do Céu e da Mamãe do Céu. A gente estava em frente ao São João Batista, o cemitério aqui da Zona Sul do Rio. E aí eu também já não tinha mais criatividade, já tinha acabado toda a capacidade de responder. Eu falei, filho, quando o Papai do Céu olha a imagem bonita dos anjos, os anjos levam a pessoa para o paraíso. Eu já estava viajando nas minhas respostas. Eu vi que ele estava muito curioso, eu falei, filho, você quer ver como é que é o cemitério? Ele falou, papai, a gente pode invadir. Eu falei, não, filho, a porta tá aberta, você entra. E a gente entrou, e aquele dia foi super emblemático, porque tinha uma cena de enterro daqueles que as pessoas se abraçam no caixão, no corredor central. Eu nunca tinha visto um enterro ali. E eu falei, filho, mas pode não ser assim, papai quer ser enterrado, eu quero ficar sentado no velório. Eu não quero ficar deitado com flores, eu quero ficar sentado com uma roupa provavelmente alegre, com uma roda de samba do lado. E eu já falei isso pros meus filhos. E bom, a gente terminou aquele dia sentado no túmulo do meu avô, que tem uma foto bonita, do vovô de bigodinho e tal, meu avô libanês. E a gente terminou lanchando biscoito de polvilho. Eu documentei isso, metade das pessoas me cancelaram, a outra metade queria fazer um passeio coletivo com as crianças no cemitério. E aí no dia seguinte o Bento me veio com uma reflexão maravilhosa que só as crianças podem fazer, ou elementos, ou seres que não têm tantas camadas, né, para se estabelecer com a intuição, com o sentimento. O Bento me fala, papai, lembra que você me falou que todo mundo morria ontem quando a gente passou por aqui? Eu falei, lembro. Ele falou, você estava errado. Eu falei, claro que não, meu filho, papai não estava errado, todo mundo morre. Aí ele falou assim, papai... Aí eu parei a bicicleta de novo. Ele falou assim, papai, a vovó Vera vai morrer? Eu
falei, se tudo der certo, vai morrer antes de mim, é minha mãe, né? E ele falou assim, papai, a vovó Vera é tão pequenininha, minha mãe tem 1,45 m, ela é tão baixinha, tão pequenininha, tão barulhenta. Ele falou assim mesmo, ela fala tanto palavrão, ela ri tanto que eu nunca sei se ela é criança ou se ela é adulto, né? Rafa conhece bem, sabe como é que é a figura. Eu falei, eu também não sei, filho. Ele falou, papai, você fala que a gente tem que obedecer, a vovó não obedece ninguém. Porque minha mãe fala, não traz chocolate, sogrinha, não traz chocolate para as crianças. E ela dá chocolate escondido para mim e para minha irmã sempre. Eu falei, eu sei, você sabe? Eu falei, sei, filho, não posso fazer nada. Ele falou, não tem outra coisa, papai. Quando ela chega lá em casa e bota a camisolinha dela e senta para brincar com a gente, ele falou assim mesmo, ela brinca, parece que ela chegou agora e você fala que a gente tem que dormir. Aquilo me fez conectar o quanto aquele tempo para ele, né, passa rápido e é uma noite inteira. Minha mãe não é a pessoa que mais convive com ele. Minha mãe vem uma vez por semana lá em casa. E aí eu falei, Bento, mas por que você está me dizendo isso? Ele me fez objetiva e diretamente. Ele falou, papai, você acha que alguém que vive desse jeito morre? Aquilo me abriu o pensamento. Eu me emocionei, fiquei com o olho cheio de lágrimas, estava na porta do cemitério. E eu falei para ele, filho, você está coberto de razão. E aí a reflexão filosófica que eu fiz é de que a imortalidade existe. Desde que você vive o presente como uma avó, e não é só a minha, mãe. As vós têm essa capacidade de já terem vivido mais tempo, já terem errado como pai, como mãe, e terem uma relação com o tempo de finitude mais profundo. Então o que ela entrega para um neto ali, naquela existência plena, naquele tempo de qualidade, é uma sensação de que a imortalidade existe. E essa é a maior beleza que pode existir na conexão que você tem com o que você está construindo agora. Iremos embora, mas poderemos deixar uma memória afetiva eterna. Eu não tenho a menor dúvida de que o dia que minha mãe for embora, meu filho vai tê-la como um ser imortal. Mais até do que eu, mais até do que a mãe dele, mais até do que as pessoas que ele conhece. Porque aquela experiência presente é conectada com o que está acontecendo naquele momento. Essa reflexão do Bento virou o último capítulo do livro. Eu pedi para a editora incluir um capítulo que era o mais curto da vida, tem uma página, que não foi escrito por mim, foi escrito por ele, literalmente. E a editora, quando escutou, falou, vamos dar um jeito. E virou o último capítulo do livro, A Imortalidade Existe. Eu acho que essa reflexão pode ficar como uma contribuição para que a gente viva melhor essa nossa passagem infinita pela humanidade. Maravilhoso. Incrível. E assim a gente chega ao final do nosso terceiro episódio, Valor Presente, que você continue salvando e contemplando o belo que é o dia a dia do aqui e agora. Até a próxima, no Lugar da Fala. Beijo.